Boa tarde a todos e todas mais uma vez. Desculpe o atraso. A Associação da Leopoldina de trazer para vocês esse evento de grande importância para os advogados, o tema Atuação Extrajudicial nas Demandas de Família. Eu me chamo Alessio dos Casumbar, sou vice-presidente aqui da subseção. Estou representando o Alexandre Aguilar, que é o atual presidente, e dar boas-vindas ao Dr. Cláudio Gondal, que é o nosso palestrante de hoje. Vou passar para a doutora Lilian, que é a presidente da Comissão de Direito de Família aqui da Leopoldina, que vai fazer as honras ao Dr. Cláudio. Por favor, doutora. Boa tarde, quero agradecer a presença de todos e muita satisfação que nós conseguimos aqui trazer o doutor Cláudio Gondal. Ele também irá complementar uma palestra da doutora Cristina. Então, Cristina Cruz, nós vamos, para não levar muito tempo, já providenciar que ele receba mais uma salva de palmas e que entenda que o nosso carinho está aqui com ele e que ele hoje possa passar para vocês uma matéria que acredito que irá beneficiar o nosso caminhar, porque todo o trabalho extrajudicial hoje está muito bem-vindo por conta do judiciário estar sempre esteve, mas continua e está com uma certa dificuldade nos andamentos processuais. Então o extrajudicial vem exatamente para esse caminhar, esse futuro, entre aspas, que não é tão futuro assim, ele já tem um tempo, mas que acreditamos que mais à frente será, vamos dizer assim, o salvaguarda de todos nós. Doutor Cláudio, por favor, com a palavra. Obrigado. Primeiro, boa tarde a todos. Pedir desculpa aqui pelo pequeno atraso, que eu peguei tanto na Zona Sul quanto aqui em Ramos ali na Urano, estava parado, não sei por que motivo. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui ao presidente da casa, que não está aqui conosco, mas com certeza ele está muito bem representado, pelo Dr. Alexandre Aguilar, por estar conduzindo tão bem essa casa aqui na Leopoldina e está fazendo um trabalho primoroso aqui. Quero primeiro aplaudir e agradecer o carinho. E na figura do Dr. Alessio, é um nome difícil, mas é uma pessoa de extrema simplicidade e essa pessoa muito querida, já deu para notar, por pouca gente se conhece aqui, é uma pessoa muito bacana, muito legal. Então, quero agradecer também esse acolhimento e representando aqui a casa, e a minha querida também, Lilian Jório, que a gente já conversou sobre esse sobrenome Jório, que também foi a que convidou, que está conduzindo tão bem uma comissão aqui de Direito das Famílias aqui na Leopoldina. Então, só tenho agradecimentos e vocês, claro, que se propuseram a sair de suas casas, a vir aqui para ouvir, ou seja, demonstram que são pessoas interessadas, pessoas que estão buscando caminhos, buscando conhecimento, e isso é muito importante para a nossa profissão, de uma maneira geral. Particularmente, eu gosto de falar inteiro. Fica à vontade. Eu sou bem criativo, eu gosto de falar. Bom, vamos falar de como é que a gente passa. Eu vou começar logo a palestra. Pode mudar primeiro para a Cristina. O que acontece? A doutora Cristina, nessa palestra, a gente já tem feito essas 5 palestras, e ela, infelizmente, ela adoeceu e não pôde estar aqui. Falou, pelo amor de Deus, faz para mim porque eu não consegui alguém para me substituir. Bom, já tinha dado essa palestra sobre o conhecimento socioafetivo, a filiação socioafetiva, mas tinha dado uns anos atrás, inclusive aqui vocês vão ver, vai chegar um momento que eu vou falar. Então, estou pegando aqui o slide dela e vou seguir o slide dela. Então, me perdoem qualquer coisa, mas eu estou aqui
pregado, mas estou aqui bem certo que eu fui descobrir isso hoje também. Quero dar essa palestra hoje, então está tudo certo. Bom, vamos lá. Para a gente começar a entender essa historinha, a gente tem que saber o que é socioafetividade, né? Existe uma verdade biológica e uma verdade afetiva, né? Ou seja, quem seria isso? Os pais biológicos e os pais afetivos. Por exemplo, as biológicas, claro, aqueles que geraram aquela criança, depois de adolescente, claro. E os pais afetivos, por exemplo, se separaram. Aí um deles teve outra relação, seja um homem, seja uma mulher, e aquela pessoa que chegou naquela relação, ele cuidou daquela criança como se fosse pai ou mãe biológica. Então a gente tem que entender essa verdade, né? É porque às vezes a gente vê o pai biológico querendo impor algum tipo de situação, de uma condição que a própria natureza lhe deu, todavia ele não cumpriu a função de pai, né? Quem cumpriu a função de pai foi um terceiro, né, que foi de verdade o pai daquela criança. Então, essa é a primeira verdade que a gente precisa compreender. Outra verdade, a questão de madrasta e pai ou padrasto ou pai ou mãe do sócio afetivo. Por exemplo, eu tenho o primeiro casamento, que eu tenho um filho hoje, um filhinho de 30 anos. Então, eu tenho um filhinho de 30 anos, que tem uma mãe, e a minha companheira, ela não é mãe socioafetiva do meu filho, porque ela tem uma mãe, e a mãe nunca ficou, nunca deixou de ser mãe, ela é meu filho, né, tem uma mãe. Então ela é a madrasta, mesmo sendo minha companheira, mesmo ela é a madrasta. Então tem uma diferença aí entre madrasta, padrasto e pai ou mãe socioafetiva. Geralmente a questão da socioafetividade está ligada a um certo abandono do pai biológico, da mãe biológica, né? E não é um abandono formal, mas às vezes é aquele abandono, às vezes até de circunstância de vida, né? Às vezes a pessoa até queria, a circunstância teve que morar em outro estado, por causa de trabalho, por causa de uma situação, e acabou, então deu um certo abandono, e aí entra muito mais essa questão da socioafetividade, que é diferente de ser madrasto ou padrasto. São duas coisas, são realidades completamente distintas. Vamos lá. O que a doutrina, né, ela estabelece como requisitos para essa socioafetividade? Vamos lá. Assumir o sobrenome do pai ou da mãe afetivo. Isso é um requisito? Mas ele é obrigatório? Não necessariamente. Não precisa necessariamente assumir o sobrenome, não precisa. Agora, via de regra, é engraçado isso, pelo menos por minha experiência, a maioria daquelas pessoas, né, que são maiores, capazes, que têm reconhecimento socioafetivo, elas meio que exigem que o pai ou a mãe socioafetivo coloque o nome, assim, como se fosse uma marca, assim, não sei se é uma questão de empatia, enfim, não sei se é aquela coisa, parece que ela se sente mais segura, né? E tem sido uma realidade, mas evidentemente que não é obrigatório, é facultativo você assumir esse nome. Mas geralmente o maior ele pede, não, eu queria assumir, colocar o nome do meu pai e da minha mãe afetivo. É interessante. O que é preciso para que haja esse reconhecimento assim, para ter esse estabelecimento socioafetivo? Quais são os requisitos necessários? Primeiro, a pessoa precisa ter uma pessoa que se comporta como pai ou mãe e outra que se comporta como filho.
mesmo não sendo uma realidade biológica. Então é preciso que tenha esse comportamento visível. Né? Não adianta eu comportar com o pai, com a mãe dentro de casa e chegar na rua, não, meu enteado, enfim, não. Exige um comportamento, e aí tem várias questões. Escola, né, que vai ficar juntando. Né? Como é que era na escola? Quem é que levava? Como é que era? Quem buscava? Quem era responsável financeiro? Isso aí, né? Criando esse tratamento, né? É o primeiro requisito. Segundo é a convivência familiar. Né? Não adianta a pessoa estar com a outra, mas também por motivo de viagem. Por exemplo, o cara, vou dar um exemplo aqui, marinha mercante, quase não para em casa. Ele tem uma relação com uma pessoa que tem um filho, mas aquela pessoa quase não para em casa e não exerce esse papel de pai afetivo por conta até do trabalho. Passa 6 meses embarcado, 7 meses embarcado, então ele não consegue exercer. Então é preciso externar essa convivência familiar. Ela não basta ficar implícita, ela não basta ficar. É claro que nesse caso da Maria Mercante, tal, tem o equilíbrio, né? Direito ao equilíbrio. Então a gente vai ver, tudo bem, não podia por uma questão do dinheiro, mas o que ele fazia para suprir isso? Então ele pode suprir isso. Ele bancava tudo, ele fazia tudo. Nos momentos que estava em casa, ele era totalmente. Então pode suprir. Mas em via de regra é só para mostrar que ele exige uma convivência familiar. Ou seja, ele tem que estar ali, presente de alguma forma. Correto? Não simplesmente ser o marido da mãe ou a esposa do pai. Então tem que ter isso. Tem que haver uma estabilidade no relacionamento. E aí, quando falo estabilidade no relacionamento, é um relacionamento geral. É um relacionamento entre casal, né? E o relacionamento entre aquele pai ou mãe sócio afetivo e o filho. Tem que ter essa estabilidade. Porque assim, acontece bastante, as pessoas casam, aí depois separam, vai um namorado, aí põe o namorado dentro de casa, mas aí daqui a pouco aquele namorado não era isso, já põe o cara para fora, aí depois ela. Enfim, essas bagunças familiares que a gente vê muito comumente, não entra aqui, porque precisa dessa estabilidade. Preciso comprovar essa estabilidade do relacionamento. E claro, a gente está falando de filiação socioafetiva, tem que ter o quê? Afeto. Afetivo, né? Afetividade. Se não tiver isso, não adianta. Você pode ter tudo isso aqui em cima, se você não tiver o afeto, não rola. Não vai acontecer a filiação socioafetiva. Tudo isso aqui tem que ser comprovado. Tá? Tudo isso aqui tem que ser comprovado. Para ter o tratamento, para o Estado estabelecer aquela filiação socioafetiva. E a fama? O que é a fama? É exatamente a exteriorização disso tudo ali. É a exteriorização de que a pessoa se comporta como pai, se comporta como filho, é a convivência familiar, é a estabilidade no relacionamento, é a afetividade. Isso tudo tem que estar visível para quem? Para os terceiros. Falando, não, pô, o vizinho, pô, claro, seu fulano, pô, cuidava do filho dele, nem sabe que nem é filho biológico. Cuidava do filho dele todo dia aqui, não sabe. Então, porque ele exteriorizou essa filiação socioafetiva. Então, isso aqui são os requisitos para que o Estado comece a compreender e olhar para aquela pessoa e falar, não, ali tem uma filiação socioafetiva, ali pode ter uma filiação socioafetiva. Bom, uma vez concedida essa filiação, quais são os efeitos gerados pela declaração dessa socioafetividade? Vamos lá. Sobrenome dos pais socioafetivos, já falei isso aqui, é opcional. Via de regra, aquelas pessoas mais velhas, porque criança não tem muita noção disso, mas as pessoas mais velhas que são adotadas, com filiação socioafetiva, elas exigem, pela nossa experiência, quase todos os casos, não quero botar o nome do papai, não quero botar o nome da minha mãe. É como se fosse uma questão de honra para ela, uma coisa assim, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, sabe, uma coisa interessante isso, uma coisa, até um estudo sobre isso.
É interessante. É referência, né? É uma referência. É uma referência. Exatamente isso, é uma referência. Então ela se sente uma questão de pertencimento. Ela se sente ali, não, é meu pai, é minha mãe. Eu faço questão de botar o nome. Então é uma coisa assim interessante demais. Claro, poder familiar. Né? Se você assumiu uma sócio-afetividade, você exerce o poder familiar sobre aquela criança, sobre o adulto. Enfim, existem relações, né, de poder familiar até entre adultos. Enfim, uma relação de parentesco com a família extensa. O que é isso? O irmão do pai sócio-afetivo, o pai do pai sócio-afetivo, uma família extensa, a lateralidade. Né? Então tem que ter uma relação de parentesco com essa família. Não adianta, por exemplo, meu filho assumir uma filiação socioafetiva e eu falar assim, aquele moleque lá que meu filho assumiu lá como filho, que não é filho dele. Não cabe. Porque o efeito é isso, não. Se ele assumiu, aquele moleque lá é meu filho também. É meu filho, perdão, é meu neto também. Entendeu? Então tem que ter essa relação de parentesco, é o efeito que gera. Querendo ou não, a lateralidade vai gerar esse efeito. Guarda e convivência, evidente, isso aí é óbvio. Alimentos, por exemplo, curatela e tutela, né? Questão, enfim, curatela menor, tal, tutela, às vezes, ou incapaz, né? De chegar a algum tipo de incapacidade, alguém for cometido, e aí, de outros lados, né? De outros lados. Não é só o pai ou a mãe sócio-afetivo que tem esse poder, dever de curatela e tutela daquele. Não, o outro também terá, de maioridade, né, de cuidados dos idosos. Isso é feito. Direito à herança, é normal. E irrevocabilidade da parentalidade. Eu não posso ser um pai sócio-afetivo só por um tempo, só para separar. Foi assumir ali, mas não deixa ele atribuído ou revogado. Não pode. Uma vez assumido como pai, como mãe, sócio-afetivo, é para sempre. Não existe a irrevogabilidade. Tudo aqui, vocês buscam nesses enunciados aqui, o pessoal do direito das famílias, aqui, enunciado de dever de 6, 7, 9, 21, 29, 33, dever de defunto, está tudo lá. Isso aqui, melhor explicado até do que essa pessoa que nos fala aqui nesse momento. Vamos lá. Socioatividade e legislação. A socioatividade é a possibilidade de concomitância para determinar a determinação da filiação de uma mesma pessoa. O que é isso? Concomitância. Tem um pai biológico e uma mãe biológica. E aí, dá um exemplo aqui. A mãe biológica se separou, arrumou um outro companheiro e aquele companheiro cuidou como filho. Então ele, preenchendo esses requisitos que eu coloquei aqui, ele vai se tornar, né, deu a entrada, vai se tornar um pai sócio-afetivo. Ele se tornando pai sócio-afetivo, o pai biológico é eliminado? É Big Brother? Sai? Não é. Ele continua. O pai biológico continua. Então, essa criança vai ter dois pais, uma mãe. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas pela via judicial, que não é o nosso caso aqui, a gente está falando de extrajudicialização, pela via judicial, você consegue colocar dois pais, duas mães, três pais. O céu é o limite, né? Vai depender do que for provado ali nos autos, né? O céu é o limite, você pode colocar pela via judicial. Agora, pela via extrajudicial, você só pode ter um pai ou uma mãe sócio-afetivo. Então pai biológico, mãe biológica e um ou outro sócio-afetivo. Não cabe pela via extrajudicial, só cabe um. Quem tiver em situação, poxa, os dois, meus pais biológicos se separaram, cada um arrumou um companheiro, mas acabou que os companheiros é que foram pai, mãe, tudo bem. Você entra na justiça, você vai buscar o judiciário, o judiciário vai ganhar poder. Você prova isso tudo e ela vai ganhar poder.
Agora, pela via extrajudicial, você não consegue. Você consegue produz efeitos jurídicos em relação a todos os pais a um só tempo, ou seja, pai biológico, mãe biológica não estão lá, graças a Deus. Ai, me livrei daquele bacuri, não gostava daquele guri. Não está aqui, né? Você continua sendo pai, você ganha as mesmas responsabilidades, as mesmas coisas, não mudou nada. Ele só ganhou mais. Essa sócio-afetividade ela foi basicamente lançada aqui no Brasil através desse provimento 63 de 2017 do CNJ. Ele que uniformizou o procedimento perante oficiais de justiça civil, funcionou. Ele tinha umas questões que acabaram sendo revogadas e transformadas em outras quando entrou o provimento 83 de 2019, que alterou aqui. Aqui tinha umas coisas legais, mas também tinha outras coisas não tão boas, que acabaram sendo revogadas pelo 83. Certo? E aí, em 2023, entrou o Código Nacional de Normas, entrou o Código Nacional de Normas, extrajudicial, claro, né? Que nesse capítulo 4, artigo 505 a 511, ele foi lá e regulamentou toda essa questão. Então está muito mais esclarecido aqui no Código de Normas. Então quem quiser, tiver interesse, busque o Código de Normas, a parte extrajudicial do CNJ, Código Nacional de Normas, e a Lei 505 511 ele esclarece essa situação aqui. Cristina colocou uma linha, vamos lá. O provimento 63 ele estabeleceu algumas regras, né? Quem pode ser reconhecido como um afiliado sócio-afetivo de uma pessoa, qualquer uma criança de 3 anos, eu posso chegar lá e estabelecer isso pela via extrajudicial. A gente está falando de extrajudicialidade. Pela via judicial, cara, 3, 2, cara. Pela via extrajudicial, só pessoas maiores de 12 anos de idade. Então, seus filhos, mesmo menores, têm que ser de 12 anos para cima. Crianças menores, via judicial. Não pode? Pode. Vai buscar a justiça. Se o filho for menor de 18, o que acontece? Pela via extrajudicial, precisa do consentimento entre 12 e 18. Ele tem que ser maior de 12, e se for menor de 18, entre 12 e 18, precisa do consentimento desse filho. E o consentimento desse filho não pode ser de qualquer maneira, não, gente. Chegar, pega aqui a declaração de uma criança de 12 anos, está aqui acima aqui, ó. Eu aceito, você quer. Não. Ele vai ter que ir lá, perante o oficial do registro civil, e ele vai ter que declarar essa aceitação. Essa é uma segurança do cartório do RCPE, do oficial do RCPE, é a segurança dele. Ele precisa que aquela criança, e certamente, se for um oficial dirigente, como a maioria deles são, ele vai fazer exatamente o que está acontecendo aqui, vai gravar, vai filmar, para poder ficar o registro daquilo que aquela criança, sim, se comportou dizendo que ia aceitar. Isso aqui eu já falei, possível inclusão de apenas um ascendente socioafetivo, ou seja, avô, Então assim, aqueles pais daquele que reconheceu a sua afetividade também são avós, ou é avó. Mas do outro lado, se tiver não está, você pode não, porque está falando isso aí. Mas ele tem a mãe do meu marido, do meu companheiro, do marido, cuidava como se fosse neto, estudava tudo, era Natal, era dia das crianças, era não sei o que lá. Ok, perfeito. Você vai buscar a via judicial.
Porque pela via extrajudicial você não consegue. Porque só cabe um sendo o responsável socioafetivo, o pai, o mãe socioafetivo, e os pais dele, os ascendentes dele. Aqui, eu acabei de falar, eu antecipei aqui, eu não tinha visto isso. Com a alerta de anuência do pai contra a mãe do filho, maior de 12 anos será feito pessoalmente perante o oficial da registro civil das instituições naturais ou escrevente autorizado. Geralmente quem faz isso é o oficial. Ele não coloca nem o substituto dele, ele faz uma questão de segurança. É uma coisa muito séria. Ainda mais, imagina, eu tinha uma criança de 12 anos. Quer dizer, eu vou reconhecer aqui, depois não era nada disso, como é que fica? Então, geralmente ele faz isso, ele vai filmar, vai com toda a segurança, está bem, resguardo do ECA, né? Resguardo, enfim, a questão da LGPD também, vai resguardando tudo ali, mas ele faz isso para se resguardar, para se segurar de que aquilo que ele está fazendo tá. Na falta da mãe ou do pai do menor, na impossibilidade de manifestação válida destes ou do filho, quando exigido, o caso será apresentado ao juiz competente dos termos da legislação local. Que juiz competente seria esse? É o juiz da família? Todo cartório do registro civil tem um juiz vinculado. É o que a gente chama às vezes até de juiz de paz, né? No caso do casamento e tal. Então, é esse juiz que será apresentado. Ele não está dizendo aqui que vai ter que ser pela via judicial. Ele está dizendo que, no caso da impossibilidade de manifestação válida da mãe, do pai, do menor, porque a mãe, o pai do menor, os pais, eles precisam anuir, dizendo que concordam com aquela filiação socioafetiva. Porque se um deles, os biológicos, né? Porque se um deles falar assim, não concordo, tudo bem. Não vai concordar, você não vai conseguir fazer pela via extrajudicial, você vai ter que buscar a via judicial. Tem jeito. E aí vai entrar, vai ser uma ação com litígio aqui dentro. Mas eles precisam concordar, mas e na impossibilidade, na falta, em algum, sei lá, e o pai, não sei, declaração de ausência, sumiu no mundo, sumiu, desapareceu, ninguém sabe do paradeiro dele. Aí pode ser apresentado ao juiz competente, ou seja, aquele juiz vinculado ao cartório, e ele pode suprir, se ele quiser. Senão ele vai falar, não, busque a via judicial. Mas há essa previsão do provimento e essa possibilidade. Bom, quais são as provas que precisam, né, ser levadas para ser feito esse reconhecimento socioafetivo? Primeiro, que nenhum regramento, nenhum provimento de CNJ, ele coloca um rol taxativo. Ele fala, é isso, se não tiver isso não é assim. Né? Não há, o rol não é taxativo. Vamos lá. A quem cabe o ônus da prova? Aquele que é o registro. Seja o pai socioafetivo, a mãe socioafetiva, ou o filho. O filho ou a filha, que é aquele, né? Esse reconhecimento de socioafetividade, e aí eu estou falando de maiores, né? Que cabe. E tem um exemplo prático que na hora que eu vou colocar para vocês vão ver. Isso eu estou falando que eu já vi essa palestra da Cristina. Então, não sei que tem um exemplo aqui, que eu tenho uma grande participação nesse exemplo, vocês vão ver. Então, quem tem que provar a socioafetividade é aquele que requer, junto a esse cliente. Ponto. É isso. Não, mas ele é que tem, mas o outro é que tem as provas, mas o outro é que não. Mas você tem que entrar provando, se você não consegue provar. A ausência não impede o registro, mas cabe o registrador provar a veracidade da relação. Lembra que eu te falei? Declaração de ausência, o cara sumiu. Isso acontece muito infelizmente, com o povo do sexo masculino, né? Que faz filho aqui assim, depois monta no cavalinho, se manda pelo mundo e some e deixa a mulher com
com a criança, aí ela arruma outro companheiro, que o companheiro assume a mulher, assume o filho, assume tudo, só que tem um pai biológico, que não está morto. Né? Então não está, ele está ausente, perdido por aí pelo mundo. Apontamento escolar como responsável representante do aluno em qualquer nível de ensino. Por exemplo, responsável financeiro. Quem é o responsável financeiro do menor da escola? Ah, a mãe, coitada, trabalhava, não ganhava muito, o responsável financeiro era o pai. Era o companheiro dela. Uma prova cabal ali de que ele se interessava por aquela criança, né? Desenvolver aquela criança, ele tinha um interesse ali, estava ajudando. Então, assim, é uma das provas. Inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou órgão de previdência privada. Ok. Não sei nem que horas são, inscrição em plano de saúde, presidência privada, certo? Presidência privada, registro oficial de que reside na mesma unidade domiciliar, né? Contas, uma conta, alguma coisa, por exemplo, se você coloca como inscrito no plano de saúde, vai chegar um boletim lá, que é em nome do maior, representando fulaninho de tal. Uma conta, um registro oficial de que aquela conta reside no mesmo endereço. Vínculo de conjugalidade por casamento no estado com a ascendente biológica da pessoa que está sendo reconhecida. Então tem que ter uma relação ali entre um casal, seja ela qual for, casamento, união estável, mas tem que ter essa relação. Não pode ser um simples namoro qualificado, não. Tem que ter uma união estável, um casamento. Inscrição como dependente do requerente em entidades associativas, em caso de clubes recreativos de futebol. Por exemplo, eu indico que todos se inscrevam no clube de regatas Vasco da Gama, que é o melhor de todos. Mas, infelizmente, nem sempre todo mundo vai para isso. Então, mas isso é uma prova. Né? Você inscrever, vai na Associação Atlética do Banco do Brasil, sei que lá, você vai lá e escreve no menor, você escreve. É uma prova. Fotografias em celebrações relevantes. Poxa, olha o nosso Natal, olha que a gente brincando no carnaval, olha a gente no casamento da tia lá, não sei das quantas, tudo que é provas. Você vai juntando. Isso aí é um acervo que você tem que juntar para levar para o evento. Mas nem todo mundo tem isso, nem todo mundo tem fotografia, nem todo mundo tem plano de saúde. Então, assim, por isso que esse rol aqui, ele é exemplificativo, ele não é taxativo. Não tem que ter isso, não. Só que essas coisas vão firmando o convencimento do oficial para ele poder decretar aquela socioafetividade. Declaração de testemunhas com firma reconhecida. Vizinho e tal, para as pessoas que convivem com. Poxa, nossa, desde sempre. Vai lá fazer a declaração. Tem outros meios, direito admitido, declaração, reconhecimento de filiação socioafetiva, ata notarial, até mesmo testamento. Né? Fez um testamento deixando com o legatário, com o beneficiário, quem morre. Então, tudo isso aqui são provas que são indicadas pela legislação, mas não são taxadas. Tá? De repente, você só tem uma delas aqui e uma delas já é suficiente para criar um convencimento oficial. E às vezes você tem todas elas e o oficial ainda vai falar essa coisa toda. É isso. Atuação do Ministério Público. Quando o filho for maior de 18 anos, o próprio pode requerer o reconhecimento socioafetivo em conjunto com o pai e com a mãe. Agora, não havia essa determinação de atuação do Ministério Público hoje, no provimento 63. Aí, quando entrou o provimento 83 e depois o Código de Normas, eles incluíram uma determinação de atuação do Ministério Público, sobretudo, claro, evidente, menores, menores ou incapazes, ou maiores.
posse incapaz, a participação do Ministério Público. Mas hoje eu posso dizer para vocês que isso tem sido uma facilidade extrema, porque os registros civis, os cartórios do registro civil com o Ministério Público estão muito integrados. O que não é uma realidade de notas, que vai ser o tema da minha... Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Não é tanto a realidade de notas, mas eu vou falar que o Ministério Público e os cartórios do registro civil, entre eles, em relação à questão de socioafetividade e outras questões, eles estão muito integrados. Então o funcionamento tem sido até rápido. Bom, agora o Ministério Público tem que dar um parecer, tanto nos autos quanto nos autos administrativos. Se for desfavorável, evidentemente que o registrador não pode dar continuidade, ele não pode seguir. Então, ele vai arquivar aquilo, vai comunicar, ele parecer desfavorável aqui no Ministério Público, vou arquivar o seu procedimento, por favor, ingresse na Justiça. Eventual dúvida, claro, enviado para o juízo. Estou com dúvida se o registrador, estou com dúvida. Apresentou aquele rol inteiro, mas o registrador continua com dúvida. O que ele vai fazer? Vai pegar o procedimento e vai enviar para o juízo. Ele vai tirar o dele da frente. Mas, cara, eu não tenho poder judicante. Sou só um registrador. Então, quem tem poder judicante é o juiz. Vamos mandar para ele e vai decidir. É isso que acontece. Hoje, dentro do RCTN, para você fazer esse procedimento, tem esse custo aqui, ó, 694,63. É um custo, quando você vai entrar. Resumindo, essa sócio-afetividade ela pode ser requerida por avós e irmãos do menor? Não pode, é verdade. Irmão, por mais que cuide como pai, que acontece muito, tem vezes de família, né? O irmão mais velho vai lá, cuida, acaba assumindo a casa toda como pai, sei lá, mas ele não pode, ele fez um trabalho brilhante, uma coisa digna, uma coisa que a gente tem que aplaudir sempre de dentro, mas ele não pode ser considerado pai sócio-afetivo, porque a vedação legal. O mesmo vale para os avós. Também não cabe. Agora, tio pode, primo pode, irmão e avó não cabe. Tem uma adoção em curso com aquele menor e como é que fica? Tem uma ação judicial também de filiação socioafetiva. Eu posso fazer isso pela via extrajudicial? Não. Ou uma coisa ou outra. Se buscou uma adoção do judiciário, aí depois você viu que a adoção do juiz caiu na vara daquele juiz que não nem com reza brava aquele processo anda, aí o que você faz? Você fala, então vai entrar aqui, vou distribuir uma ação de socioafetividade, vai lá distribuir, caiu outra vara, você está lá e está empurrando o processo, e nada, fala, quer saber? Não vou buscar via extrajudicial. Não, você vai ter que abdicar das duas. Você abre mão daquelas duas ações para poder fazer uma coisa ou outra. Isso aqui é muito relevante. Não pode ter uma diferença menor de 16 anos entre o reconhecido, né, o filho reconhecido, e o pai ou a mãe. Essa é uma previsão legal, assim, para evitar aqueles casos que há um relacionamento entre aquelas duas pessoas, entre o pseudo pai adotivo e a filha adotiva, ou ao contrário, a mãe, tem um relacionamento afetivo entre eles, e eles, para maquiar aquilo, eles fazem uma situação de reconhecimento de filiação socioafetiva. Então não pode ter, tem que ter uma diferença mínima de 16 anos de idade, entre os dois, entre o reconhecido e aquele que reconheceu. Fulano, poxa, mas eu nasci lá no Oiapoque, meu cartório de registro civil lá no Oiapoque, agora eu estou morando aqui na Leopoldina, olha só. Como é que eu faço? Será que eu tenho que ir para o Oiapoque? Não. Hoje o sistema é todo interligado, sistema de registro civil, então você pode dar entrada em qualquer
registro civil do Brasil. Claro, calma lá. Tem as questões, registros civis que são eficientes e registros civis que não são eficientes. Isso vai muito do oficial. A oficial comanda esse controle, essa coisa. Então tem registro civil, você vai, vem dar entrada aqui, não é isso, não é aqui não. Isso aqui é lá no cartório onde você nasceu. A parte não entende, fica, não, poxa, mas eu nasci lá na Iaroque, não tem como na Iaroque. Não é. Pode ser qualquer RCP. Isso aí eu estou falando para advogados aqui. Não caia nessa esparrela de alguém do cartório lá escrevendo falando, não, isso aqui não é aqui não, isso aqui não é lá no teu, não. Isso aqui é aqui. Vocês não falam? Vocês não podem? Vocês não estão capacitados para isso? Quem fala com o oficial, por favor? Só para saber dele se ele pode fazer ou não. É isso. Então, sem briga, sem discussão, sem nada, porque isso pode ser requerido em qualquer cartório. O RCP. Papel do advogado. Acabei de falar aqui um pouco. Orientação jurídica das partes envolvidas. Né? Isso aí para quem está nesse lixo, tal, a mulher tem que orientar, olha, pode acontecer isso, pode acarretar aquilo, né? Preparação da documentação e declarações. Todas aquelas declarações de vizinhos, não sei o que lá. Aí fica, minha vizinha mandou aqui, ó, papel igual esse aqui, cadê o papel? Eu falei, não, conta lá, referência aqui, legal. Porque precisa. A legislação exige. Garantia do respeito aos requisitos legais, para isso nós somos advogados, né? Atuação com ética, empatia e responsabilidade social. Isso aí é sine qua non, qualquer coisa que nós iremos fazer como advogados, né? Acompanhamento das partes do cartório, da ICPM, as entrevistas, etc. E aí, quando falo das entrevistas, inclusive aquela que eu falei do menor, que uma coisa é o registrador chamar o menor, sentar, conversar, filmar, mas ele não pode fazer isso numa sala privada, como é que é, né? Numa gaiola. Entendeu? Então a gente não pode fazer isso numa sala, numa linha privada. Peraí, eu vou chamar o menor aqui na minha salinha privada, fiquem vocês aí no mundo. O advogado tem o direito de ir lá acompanhar, que é ouvir também junto. Então assim, isso não cedo, nunca cedo. Mas eu sou oficial, eu não sou advogado. O advogado também protege vínculos do afeto. Nossa função, sobretudo para quem trabalha com o direito das famílias. Bom, esse formulário aqui, ele tem uma história. Certa vez eu fui fazer uma palestra sobre esse mesmo tema na OAB da Ilha do Governador. Falando, só que eu tenho amigos que são oficiais da SCP, e eu fui conversar com um amigo meu antes, porque eu estava exatamente com uma dúvida, eu estava naquela coisa do ainda não tinha nem o código de normas. Eu estava entre o documento 63 e 83. Eu estava com uma dúvida, eu fui tirar umas dúvidas comigo, o cara sentava lá comigo, porque eu acho que pode, acho que isso, né? E a gente conversou, e a dúvida se baseava exatamente naquela questão se podia ser feito em qualquer cartório ou somente no cartório onde a pessoa foi registrada, teve a sua certidão de nascimento registrada. A conclusão que a gente chegou foi qualquer cartório. Isso aqui, a lei está muito clara, aqui a regra, a lei, a norma, o CNJ é muito claro, qualquer cartório. Legal. E aí eu fui fazer a palestra. Aí eu peguei esse formulário aqui e cara, eu imprimi esse formulário. As pessoas gostam de sair com palestra, sair com papel, né? É interessante. Eu falei, imprimir, não vou entregar para eles. Aí, a gente estava em cima da hora. Aí a pessoa estava lá, você vai atrasar? Mas eu falei, não, peraí, eu estou imprimindo aí, eu imprimi novamente. 15 formulários desse aqui. Não. Para que tu entregou essa porcaria? Ninguém vai querer isso aqui, não, não sei o que. Não, chega lá. Pô, daí, chegar em cima da hora, nada, chegou até. Bom, aí levei, fiz a minha palestra, e ao final, quem quiser esse formulário aqui, tem ali, eu deixei em cima da mesa, tem ali, pode pegar ali, tem. As pessoas algumas levantaram, aí teve uma advogada, hoje é minha amiga,
que ela veio até a mesa, assim, aí veio assim, meio baixinho, doutor, tem certeza que o senhor acabou de falar? Falei, a outra parte, né? Não viu para mim falar. Falei, sim. Eu pensando, mano, eu falei de errado, você não falou uma besteira? Mas olha só aqui, você tem certeza? Por favor, doutor, isso é muito importante. O senhor não sabe a importância do senhor acabou de falar aqui. O senhor tem certeza que o senhor acabou de falar isso? Eu tenho certeza que acabou de falar. Mas qual o problema? Eu posso dar entrada no reconhecimento de filiação socioafetiva em qualquer cartório da RCP? Sim, você pode fazer isso. Está na norma. Mas é que eu perguntei aos bambambãs lá para o telefone, eles falaram que não. Na ocasião, isso na mão, né? Porque a norma anterior falava que não, então eles seguiram, não pode não. Só que é o que eles tinham alterado. Não, mas pode ser. Aí, tem certeza? Eu tenho certeza. Aí ela foi lá, pegou o formulário. Aí ela contou a história dela. Ela mãe biológica, pai biológico, os pais se separaram e a mãe teve um companheiro, e esse companheiro, depois casou com a mãe e tal, cuidou dela desde pequenininha com esse pai e força. Só que eles não tinham registro nenhum de paternidade. E ela, maior advogada, queria colocar o nome do pai e reconhecer aquela simulação. Reconhecer. Ter esse reconhecimento da paternidade. Bom, aí ela levou o formulário. Depois eu vou dizer o desdobramento disso. O procedimento administrativo, hoje, ele é todo basicamente eletrônico, então você tem como acompanhar. Eu sugiro sempre esse cartório aqui, que é o primeiro da RCP, porque ele faz o trabalho realmente maravilhoso. Agora, você pode fazer qualquer outro, né? Isso aí não depende de nada. Estou falando que esse aqui, ele já tem, isso aqui é basicamente autoexplicativo. O que você precisa preencher, então você, basicamente a questão é eletrônica. O processo eletrônico do judiciário a gente consegue fazer isso. Óbvio que as entrevistas precisam ser pessoais, sobretudo quando é menor, né? Pode ser online também, mas aí é uma questão oficial, acho que o oficial se sente mais seguro e normal. Te marca aqui no cartório, tem sala reservada, por aí. Mas hoje o procedimento administrativo ele funciona mais ou menos assim dentro desse ordenamento, né? Esse é o modelo, não dá para você enxergar muito, mas esse é o modelo de certidão de nascimento que vai sair após ter o reconhecimento socioafetivo extrajudicial. Vocês percebam que tem 3 nomes aqui: um pai, uma mãe afetivo, 2 pais e uma mãe afetiva. Você sempre tem 3 nomes, né? Terão 3 nomes aqui, ou seja, na certidão de nascimento vai acarretar isso, 3 nomes. Confesso que eu não sei como é que isso funciona nos outros registros civis, por exemplo. Como é que funciona no DETRAN? Na filiação, fazer sua carteira de identidade, filiação. João Maria das Couves, José Madeira, nome desse não sei como é que funciona isso. Mas o fato é que você tem o direito e vão sair 3 pessoas, ou 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai. Bom, e aqui, aquele caso eu contei para vocês, e depois foi publicado, até isso aqui é do Livre de França, padrasto e paternidade socioafetiva reconhecida extrajudicialmente, registro civil foi retificado sem exclusão tecnológica. Foi da palestra que eu dei. A doutora Soledade, né, de minha amiga, ela conseguiu aquilo que ela queria, que ela chorou. No dia ela chorou comigo. E aí, eu estava dando uma outra palestra, uma outra coisa, outra atuação judicial, em outro lugar. Aí, de repente, eu trouxe na sala quem era? Foi a Soledade. Aí pediu uma parte. Aí eu não você chorar. Ela pediu uma parte, eu ia falar para ela contou toda a história, falou que eu tinha salvo a vida dela. E aí, pô, manteiga derretida aqui começou a chorar na mesma hora, né? Porque
Ninguém aguenta um negócio desse. Aí eu falo, são as medalhas que a gente carrega na nossa profissão. Saber que a gente conseguiu fazer o bem para a pessoa numa folha de papel que foi criticada quando saiu de casa. Entendeu? A gente conseguiu fazer, então são as medalhas que a gente leva daqui. Nossa, não é o dinheiro. O dinheiro, claro, o dinheiro é importante, todo mundo quer dinheiro, a gente precisa do dinheiro para ter. Mas não é, são essas medalhas que a gente leva para a vida, de ter feito a diferença na vida de alguém, uma diferença muito grande na vida de alguém. Então, isso aí para mim é uma honra. Isso aqui para mim é uma honra. Não ter conseguido isso para ela, para a doutora Larissa. Larissa Almeida de Soledade. Enfim, muito feliz com isso. No final aqui da palestra da Cristina, quando o afeto é constante, a filiação é evidente. O papel da lei é apenas confirmar. Muito claro. Obrigado. Uma salva de palmas, gente. Cumprir a colega não é fácil. Posso me dar uma? Pode. Oi, bom, peraí, deixa eu mudar a roupa aqui. Vamos lá. Eu sou esse cara aqui, né? Normal. Trabalhei, eu me formei em 91, então tenho uma estrada aí. Mas por uma contingência de vida, eu tive que, um tempo da minha vida, ter que ir para a cartório de notas. Trabalhar em cartório, porque eu precisava de dinheiro para a pensão. E a advocacia, acabar sendo preso para a pensão. Então, falei, vou lá no cartório de notas, vou trabalhar um pouquinho ali dentro, um tempinho ali, consegui me estabilizar, e aí eu volto. Bom, fiquei 24 anos dentro de cartório. Aquilo é uma cachaça. Porque quando eu entrei ali, eu não tinha noção que eu ia ver o direito mais vivo do que quando eu vi a advocacia. Quando eu estava atuando como advogado. Então eu ouvi ali dentro do direito todo dia vivo, assim, na minha frente. E aquilo me deu uma, assim, quando eu entrei, na época que eu entrei, os nossos colegas de cartório, né, eu posso dizer assim, eles não eram tão preparados como hoje. Hoje eles estão até bem preparadinhos, estão mais, né? Mas na época não, aquela coisa, eu tinha máquina de escrever, gente. Eu estou pensando no tempo do livro tom. Ele viu a fichinha de escrever, só se você era aquela barulheira, o dia todo na máquina de escrever, né? Aquela coisa, era isso. Aquela papelada caindo, eu tinha uma geriza no o coordenador. A gente trabalhava, tinha era associado a uma assessoria educacional, então atuava em várias escolas, e coordenava o departamento jurídico ali. E um moleque, com 20 e poucos aninhos. Aí, controlando o advogado com 60, para conseguir o respeito dele era difícil. Muito difícil. Obrigado por esse moleque, tinha que. Né? Mas, coordenava. E aí, tinha que ser tudo organizado, tinha que ser tudo assim, senão eu me engoli. E aí, de repente, eu caio no ambiente que é papel caindo, é máquina de escrever, os caras, olha que eu botei o papel, vem cá, camisa aberta até aqui, o paletó na cadeira, e ninguém quer saber de nada. Então, fui com ambiente, né? Então, no primeiro momento, foi um susto. Mas depois, eu fui vendo que, cara, fui vendo o direito vivo ali, e como eu tinha um embasamento do direito, comecei a montar uma clientela muito grande de advogados. Os advogados vinham para mim. Você me entende o que eu estou falando? Eu estou falando que o nome dele não entende. Tinha formação, né? Eu entendi o que o cara estava falando. Era isso. Então, fui montando uma clientela. Então, aquilo que era para eu ficar pouco tempo só para conseguir pagar minha pensão e depois voltar a me estabelecer ali, eu fiquei 24 anos. E isso deu um know-how, né? Então, eu peguei todo aquele período que não existia inventário extrajudicial. Veio aparecer em 2007. E aí, quando aparece o inventário extrajudicial, alguém aqui já fez algum inventário extrajudicial? Todo mundo, né? Não tem quem não tenha feito. Só que agora a gente vai falar sobre o inventário extrajudicial, não exatamente como o comum. A gente vai falar o inventário extrajudicial com a participação de menores incapazes.
Esse aqui é o mote, né? Participação de menores incapazes. Bom, isso aqui não dá para ver muito, mas isso aqui é só para você mostrar que era um mar revolto, que não tinha nada da extrajudicialização tão incipiente antes de 2007. A gente tinha algumas questões, por exemplo, a consignação de pagamento. A consignação de pagamento, antes você tinha que entrar com a ação, distribuir a petição, pedir guia para o juiz, para que ele liberasse a guia para você ir lá conseguir nada. Depois aquilo veio facilitado. Como não? Você vai no Banco do Brasil, você vai lá, faz aquilo, depois que aquela guia pronta, aí sim você entra e fala para ele, ó, tem o dinheiro lá para o fulano. Então, é uma extrajudicialização? É um processo de extrajudicialização. Mas ele resolve o problema? Não. Ele não resolve uma consignação, uma ação de consignação. Ele é um pedaço da consignação. A mesma coisa, o reconhecimento de filhos por escritura pública. Passado não podia, aí depois passou a poder. Ir lá, reconhecer. Pô, legal, mas resolvia uma parte, que era o reconhecimento daquele filho. Agora você não resolvia alimentos, você não resolvia guarda, você não resolvia mais nada disso. Você resolvia um pedaço. Então a gente não tinha nada nesse sentido que fosse um procedimento todo extrajudicializado. Até que surge essa lei aqui, que é o divisor de água, que é a Lei 11.441 de 2007, que ela traz o quê? Ela traz a possibilidade do inventário extrajudicial, o divórcio extrajudicial e a separação consensual extrajudicial. Então, essa lei foi um divisor de águas no que a gente chama da advocacia extrajudicial no Brasil. Então, ela começa de verdade, acho que em 2007, apesar de, como eu disse antes, todos os procedimentos anteriores e tal, mas eles não eram completos. Isso aqui era um procedimento que você tinha início, meio e fim, como se fosse um inventário judicial, e havia o registro. Só que a lei era fria. A lei era fria. Ainda ela foi lançada assim, uma alteração do artigo 93 do Código de Processo Civil. Aí botou lá a possibilidade de você fazer. Legal. Como? A lei trouxe algumas coisas meio iniciais, mas elas também não eram esclarecedoras 100%. Quais eram os requisitos do nosso currículo? Requisitos iniciais para o inventário extrajudicial. Vamos lá. Primeira coisa é que tivesse aqui um morto, aparecesse um morto ali. A primeira coisa. Sem morto, a gente tem que falar de inventário. A segunda coisa é que esse morto não tenha assessoria de advogado competente como todos que estão aqui e que não tenha feito o planejamento sucessório, planejamento patrimonial, e aí quer deixar tudo para lá, como a maioria dos brasileiros, deixa tudo para lá e só vai ver isso quando alguém morre, que vai buscar documento da casa, aí aquela casa, nada nem era promessa, nada definitiva, aí não tinha ver. A bagunça que está ali. Então, eram os primeiros requisitos. Ter um morto que deixou bem evidente, e esse morto não ter feito nenhum tipo de planejamento, não ter adiantado nada, não ter previsto nada em relação à função de sua morte. Bom, aí a gente tem os requisitos da lei. Primeiro, não haver litígio. Hoje a gente sabe que isso é uma mera formalidade, que às vezes tem litígio, mas os advogados, e aí é a nossa função, dos advogados, a gente não precisa entrar no litígio das partes. Para isso tem um ex-adverso, um colega lá, que a gente não tem mais usado muito ex-adverso, colega, assim, a gente quer resolver o problema, porque nós dois estamos no mesmo barco, tanto o advogado daqui quanto o advogado de lá. Então, vamos sentar aqui, o que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos puxar um pouquinho para mim, puxa um pouquinho para mim, vamos tentar ajustar aqui, o que a gente pode fazer? Então, hoje, mesmo com litígio, se faz a verdade judicial. Um assina de manhã, outro assina à tarde, faz escritura online, os caras não se encontram, um fica em cada casa, entendeu? Tudo certo. Mas o requisito da Lei 11.441 era não haver litígio. 2, presença de advogado. Isso aí
A lei consagrou, graças a Deus, né? Acho que a ordem botou isso, não. Tem que ter advogado, independente, não pode ser só escrevente no cartório. É a presença do advogado, que é mais do que uma presença. Hoje, advogado, nós, advogados, somos os condutores de todo esse processo aí. E aí eu vou mostrar aqui um equívoco lá na frente, que eu acho que a OAB precisa trabalhar para tirar. Enquanto eu estava lá dentro, na minha comissão, eu trabalhei, vocês vão ver que terminei. Depois me tiraram e não consegui trabalhar. Mas vocês vão ver adiante, vocês vão entender. 3, espólio não ter dívidas. Né? Hoje também isso é letra morta. Você pode fazer até com dívidas de espólio. Nosso código de normas aqui do Rio de Janeiro permite, né? Desde que você mostre algum tipo de equacionamento dessas dívidas. Né? Tem um imóvel, está com dívida, está com execução fiscal para a prefeitura, IPTU, legal. Você foi lá na prefeitura, deve 50 mil. Mas eu fiz um parcelamento lá e estou pagando R$500 por mês, daqui primeiro está perfeito. Está equacionado. Está resolvido. Está com dívida? Tem dívida. Deve 50 mil, pagou R$500, a dívida está lá. Mas está equacionado, então você pode fazer. Mas logo que foi lançado, não. Tinha que estar limpo, imóvel zerado. Limpo ali, bonitinho. 3. Não ter testamento envolvido. Também é letra morta hoje em dia. Porque hoje você pode fazer com testamento. Se o testamento tiver caduco, né? O que é um testamento caduco? Quando o beneficiário ele falece antes do testador. Né? Então, eu vou fazer um testamento para essa pessoa que eu fui lá e fiz testamento para ele. Deixei meus bens, aí essa pessoa morreu antes de mim. Aquele testamento está inválido, é caduco. Não tem validade. Estou vivo? Você pode fazer com testamento caduco. Você pode fazer com testamento válido? Pode. Pode fazer com testamento revogado? Pode. Testamento válido, você vai ter que fazer antes a RAC em juízo, que é o registro, abertura e cumprimento do testamento em juízo. Né? Você busca a primeira RAC. Depois da RAC, aí vai sair lá uma decisão do juiz, né? Em que ele vai mandar fazer a escritura nos termos claros daquele testamento. Tudo bem, pode fazer a escritura de partilha, todavia tem que ser assim, esses moldes aqui, não está aqui. Tem que ser tanto para tanto, o imóvel X para 1, então tem que ser para 1. Você faz a RAC judicial depois. Mas para voltar, já que você vai fazer a RAC? Não, a RAC eu falei rapidinho. Inventário judicial, pelo amor de Deus. E aí, era o tal que era a ausência de menores incapazes. Bom, quando tem menores incapazes, a gente precisa do Ministério Público, participação do Ministério Público. Então, a Lei 11.441, ela trouxe no bojo dela os requisitos disso aqui, e esses outros aqui foram todos sendo limpos, né, assim, foram sendo superados, e esse último aqui ficou. Né? Artista mas tem incapaz em todo lugar, tem que ser judicial. Aí vem o nosso código de normas, antes do código de normas, aquilo era o basicão da Lei 11.441. Faltava o quê? Faltava uma regulamentação daquela lei. Porque dizer que não podia aquilo, mas como proceder? Como fazer? E como fazer depois com a resolução 35 do CNJ, né? Que aí ela vem disciplinando tudo, tem que ser feito assim, dessa forma, Então, eu vou te falar uma coisa, acho que a Lei 11.441 e a resolução 35, ambos estão em vigor até hoje. A decisão vai ser do CNJ e do nosso legislador de uma maneira geral. Assim, está em funcionamento pleno hoje, não é de problemas. Né? Então eles continuam. Então foi uma coisa que eles fizeram lá em 2007, e já em 2025 já funcionou perfeitamente. Então foi uma bola muito dentro deles, um golaço que eles marcaram aqui. Mas a resolução 35 veio e regulamentou.
Passaram-se 15 anos da Resolução 35 de 2007, né? E o nosso Código de Normas, em 2022, o atual, hoje é um código gigante, né? Tanto judicial quanto extrajudicial, ele ratificou algumas coisas, né? Que é livre escolha do pavilião sem competência do CPC. Né? Ah, mas ele faleceu lá no Tocantins, como é que eu faço? Posso fazer aqui? Pode. A qualquer cartório de normas do Brasil. Então, está ratificado isso. A escritura é um título hábil, não depende de homologação, não depende de nada. É pegar aquilo, levar para registro, levar para declaração, levar para onde tiver aprovado. Né? Necessária a presença de advogado, sempre. É obrigatório a nomeação de inventariante, ainda que seja uma aplicação. Só beneficiário. Então ele fica instituído como inventariante, naturalmente a pessoa tem ele, mas é obrigatório. Admissível o inventário negativo. Né? O que é inventário negativo? Para dizer que o cara não tem bem, a mulher faleceu não teve bem. Isso. Bom, isso é importante para a pessoa que é casada novamente, para trair núcleos e precisa, né, não falecido, mas o companheiro dele, né, então precisa provar, né, questão de regime, né, então o inventário negativo ele serve muito para isso. Bom, ele tem imóvel lá em Portugal, no Brasil, são irmãos, já posso fazer imóvel de outro. É de Portugal, tem que ser feito em Portugal, da Argentina, tem que ser feito na Argentina, do Uruguai, tem que ser feito no Uruguai. Você não pode fazer lavrar com bens situados no exterior. Isso aqui, inclusive, enfim, problema hoje, talvez, questão de criptomoedas, eu não sei como é que funciona muito bem isso, é um problema. Mas vamos lá. Inovações. Mas o nosso Código de Normas ele trouxe algumas inovações. Quais foram as inovações? No nosso Código de Normas anterior, eu dizia que as certidões necessárias para a lavratura da escritura de inventário e partilha, certidões do RCPM, elas tinham validade por 6 meses. Pô, legal, bacana. Aí você tira o óbito do rapaz lá, né? E aí, até fazer todo o processo e tal, você faz, fazer tudo, passou 6 meses, e agora? Tem que tirar uma nova certidão de óbito. Mas o que pode vir ali, né? Ressurreição? A verba ressurreição, o que pode vir dali? Entendeu? Então, assim, era um custo que era jogado, e às vezes, casado, quantos anos já tem casado? Tem 54 anos de casado. O que vai vir dali? Está vendo o casal da vida? Vai vir dali. Tinha que tirar a certidão. Então, tem que ser apresentado no original, mas sem casualidade. Ok. O que eu sugiro? Aí uma sugestão minha de quem trabalha no cartório. Se você pegar uma certidão muito antiga, você pede para tirar uma nova. O que é a certidão muito antiga e a certidão muito nova? A certidão mais nova é aquelas que tem a matrícula nacional grandona. Né? Se você tiver a certidão que tem aquela matrícula gigante, beleza. Agora você pegar aquelas certidões ainda antigas, como a minha, aquela linda, né, que tinha uma tarja verde e amarela, assim, no meio da certidão, certidão de nascimento. Aí você pede para atualizar aqui, doutor. Eu posso só tirar uma outra ali só para atualizar, para a gente fazer direitinho, só para isso. Para entrar na matrícula nacional eletrônica. Né? Partilha de direitos possessórios. São cabíveis? São. Isso eu tive tantas vezes. Porque aí a gente entrava sempre naquelas questões, posse, propriedade, entrava nas teorias de Savigny, Hering, aquelas brigas todas, que talvez seja a parte mais confusa do direito civil. A parte mais polêmica e confusa do direito civil seja essa questão da posse. A posse, na verdade, é um fato, é um direito, é um direito sobre um fato. O que é a posse? E aí o domínio, como é que fica isso? É a parte mais confusa do direito civil. E aí,
poder processar alguma coisa inventada de uma posse existente, de uma situação existente de posse, enfim, não podia da CEPAR. Aí chegava em cartório, não, isso aqui eu não posso fazer. Então agora o artigo aqui tem essa inovação. Partilha com testamento válido, já falei, é preciso autorização marrária. Permitido com testamento revogado ou caduco. Revogado caduco, não tem problema nenhum, problema zero. É possível a alienação de bens do acervo hereditário, independentemente da autorização judicial? O nosso Código de Normas possibilitou isso. É possível. Eu acho temerário, por alguns motivos. Primeiro, todos nós aqui aprendemos na escolinha lá do direito que o monte é um indivisível. Então você não pode ceder parte do monte sem uma autorização. Mas tem a previsão legal aqui. E a gente aí, como advogados, nós temos que atender o melhor interesse dos nossos clientes. Se a gente tem essa possibilidade, vamos fazer, vamos usar. De novo, a existência de credores não impedirá a realização do contrato, já falamos aqui. Bom, mas aí havia trazido uma inovação que era extremamente relevante, que era a questão da participação de menores e incapazes, no código anterior. Estava aqui, o artigo 444, parágrafo 1, havendo herdeiros incapazes, observar-se-á o disposto na seção seguinte, que falava da inventário, partilha com herdeiros incapazes, blá, blá, blá. Salvo ser, ou seja, excetuando cada um dos bens for partilhado a todos os herdeiros e alguns em proporção respectiva que é ideal, no caso de adjudicação ao único herdeiro. Ou seja, se a partilha fosse feita de forma igual, igualitária, ainda que houvesse incapazes ou menores, poderia ser feita pela forma do artigo 444, parágrafo 1 do Código de Normas de 2022-2023, que estava em vigor. Só que aí, nem tudo são flores, um ano e meio depois daquele artigo estar em vigor, as pessoas estarem fazendo inventário e partilha com menores, tal, veio o nosso querido ministro Barroso e mete a gente a resolução 571 de 26 de agosto de 2024, que estabelece lá no seu artigo 12A que o inventário O que você acha? Não, a gente pode remarcar a palestra, se vocês quiserem. Eu acho porque, veja bem, esse assunto agora é muito interessante. Que agora vai entrar, quer dizer, não que o outro não seja, não que não seja, eu acho que é de interesse total os dois assuntos. Agora, perder essa parte da palestra, não, eu acho o seguinte, desculpe, então o que acontece? Um pouquinho de atraso, que existe uma norma aqui na subseção, que as atividades se encerram às 18 horas. Então não tem como, eu peço desculpa a você, mas infelizmente eu vi nós soube depois que a gente não poderia vir, nós começamos um pouco atrasado, desculpa a vocês que estão nos assistindo, tá? Mas eu o convido e falo para você a retornar à subseção e você vai ter o tempo a partir das 10 horas. Não, sim, ficar à vontade, que eu também me interessa muito a sua palestra, tanto que eu falei, estou aqui presente, falei, nossa, eu tinha um monte de coisa para perguntar aqui, eu estava começando a soltar, e ao mesmo tempo eu fiquei um pouco constrangido. Por quê? Porque eu sei que todos também estão com dúvidas, querem perguntar também, e seria bom ter um tempo, para perguntar a você que você tem dúvida de direito nosso. Então, mais uma vez eu vou pedir desculpa a você, mas é uma norma aqui da nossa subseção, porque passa a ter análise para os funcionários da subseção, então a gente está com esse dinheiro todo. Tá? Mas se você quiser então encerrar, me desculpa, tá? Tipo assim, uns 3 minutos, tá? Pode ser? Pode ser. Você me desculpa, não? Sem problema. E deixamos aqui o convite, não só para você, mas para a Cristina também, porque eu acho que esse material socioafetivo é muito importante. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que tenha ficado muita coisa ainda
embora todos saibam trabalhar com esse tipo de legislação, enfim. Mas, Cláudia, é você, tá? Primeiro você, depois a Cristina. Vamos lá, continua, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Ali veio a resolução do Barroso, CNJ, que disse o seguinte: olha só, acabou essa história de poder fazer sem a participação do Ministério Público. Então agora você precisa ter o Ministério Público, ok? Então, aí trouxe o Ministério Público, só que na ocasião eu estava como presidente da comissão da Advocacia Judicial da OAB lá no Rio. Falei, cara, o Ministério Público não vai atuar, porque ele precisa ser impulsionado. E eu fiz esse impulsionamento lá no Ministério Público. A coisa andou, São Paulo regulamentou antes, eu mandei isso aqui para o Ministério Público do Rio. O Conselho Nacional do Ministério Público deu uma minuta de disciplina para os Ministérios Públicos estaduais. Super rápido, né? Houve uma alteração ao parágrafo único do artigo 444, que falou que precisava da manifestação do Ministério Público, até que no dia 14, publicado em 22 de novembro de 2024, saiu toda a regulamentação feita pelo Ministério Público daquilo que eu, de alguma maneira, impulsionei, né? E aqui, ó, que foi o primeiro impulso deles, e foi feito por mim. Aqui, aí foi colocado na norma. Recebi uma carta, um ofício bacana do então procurador, né, mandando para mim, agradecendo e tal, dizendo que havia cumprido. Isso para mim é mais um daqueles troféus que a gente carrega, que nem aquele outro que eu carreguei, né? E aí seria o como proceder. O como proceder vai ficar para depois, porque senão. Porque é muito importante. Uma salva de palmas, gente. Eu vou tentar agendar, né, porque essa parte é muito importante quando você fala de menores. Fala de menores incapazes, porque você trabalha com um outro sistema dentro do extrajudicial. Então, vamos ver quando nosso palestrante, né, tem algum horário disponível, justamente de qual haver, eu já falei com a família, né, para marcar uma data para esse mês de outubro. Você vai ser a primeira estrela e a segunda estrela é a Cristina. Tá? Mas não fala para ela, hein? Eu acho que é muito importante o que você está passando. Estou muito feliz em conhecê-la. Eu sempre falo que nos eventos que eu faço o possível para participar, né? Porque o advogado não sabe tudo. Eu vou aprendendo e ao mesmo tempo perguntando, tirando minhas dúvidas. Né? Então eu sou um espectador privilegiado. Essa é a uma coisa para você. Bom, me resta só agradecer, né, a presença do doutor Cláudio, dos colegas, né, que se disponibilizaram a estar aqui, né, por chuva, né, e fica então um compromisso de uma complementação desse assunto que é muito importante, porque muitas pessoas não conhecem as minúcias, né, do extrajudicial com os menores e os incapazes. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado a todos. E até mais.